Fala pessoal, GM Evandro aqui. Nesse vídeo de hoje eu quero te explicar de uma vez por todas como que você pode jogar para destruir o sistema London. Sabe aquele sistema que sempre que jogam com você, você olha para a posição e fala: putz, lá vem ele com o sistema London de novo, o que que eu vou fazer contra essa abertura chata aqui? Então, hoje eu quero te explicar uma forma bem prática de você jogar, uma forma bem agressiva para você já colocar problemas aí para o seu adversário resolver logo nos primeiros lances, sempre que você for enfrentar o sistema London, beleza? Então, bora começar aqui, bora começar as análises aqui que eu quero te mostrar agora como jogar contra esse sistema London. Antes de começar, se você curte esse tipo de vídeo aqui no canal, esses vídeos sobre aberturas, né, já deixa um like aqui no vídeo e deixa aí nos comentários também o que você vai achar do vídeo e se de repente você quer ver outra abertura em próximos vídeos do canal, beleza? Então bora começar aqui, eu vou voltar então desde os primeiros lances. Sistema London, ele surge depois de D4, então a minha sugestão é que você responda com D5, Bispo F4, né? Essa é a casa característica aí do bispo do sistema London, a casa F4, Cavalo F6, Cavalo F3, e agora as brancas querem desenvolver as peças com E3, C3, H3, Cavalo de BD2, Bispo D3, Rocá e assim completar o desenvolvimento. Então, o cara que joga o sistema London, ele quer jogar esse tipo de abertura porque não é uma abertura muito teórica e ele consegue desenvolver as peças com certa facilidade. Inclusive tem muito jogador de sistema London que joga esse tipo de esqueminha e nem pensa nos primeiros lances, né? Ele vai jogando ali, já vai desenvolvendo as peças e no geral é difícil de você criar um problema pro cara. Ele vai conseguir tirar essas peças, né? Mas existe um jeito mais ativo de jogar essa posição que eu vou te mostrar agora, para você já criar alguns problemas para ele não conseguir fazer isso com tanta facilidade, né? Então, primeira coisa que eu quero que você entenda nessa posição é que quando esse bispo ele sai ali de C1 e ele vem para F4, ele deixa a ala da dama um pouco vulnerável, porque agora esse bispo ele não defende mais a ala da dama. Então, o primeiro lance ele é bem importante. Você deve jogar agora com o lance C5. Qual é a ideia desse lance? Primeiro que você ataca o centro, né? Você já ataca aqui o ponto D4. E o segundo ponto é que você abre caminho para a dama poder vir para a casa B6. Porque em B6 a dama ela já vai atacar o peão de B2, aproveitando que esse bispo ele saiu muito cedo da defesa da ala da dama. Então, por exemplo, E3, né, o lance aí característico do sistema London, cavalo C6, C3 e agora as brancas fazem um lance que é um lance chave da posição, que é o lance dama B6. Então assim, geralmente você não deve desenvolver a dama de uma forma prematura, você não vai desenvolver a dama cedo. Só que nessa posição específica faz bastante sentido você desenvolver a dama para B6 para já criar problemas para o preto, para o branco aqui na ala da dama, aproveitando rapidamente que esse bispo ele não pode defender a ala da dama e agora você já começa a pressionar esse peão de B2. E agora a gente vai ver aqui quais seriam as opções das brancas para enfrentar esse lance dama B6. Mas você já percebe que quebra aquela facilidade que o branco teria para desenvolver as peças logo nos primeiros lances, né? Então ele não tem como ele seguir aí simplesmente desenvolvendo as peças. Ele tem que defender esse peão de B2 de alguma forma. E cada maneira de defender esse peão de B2 vai criar algum problema. E a gente vai examinar aqui cada um deles para você já colocar problemas para o seu adversário resolver aí logo nos primeiros lances, beleza? Antes de continuar aqui as análises, só te avisar de uma coisa que no vídeo de ontem eu falei pra vocês que ia rolar uma Black Friday do Chessflix e que eu explicaria nesse vídeo de hoje. Então antes de continuar aqui e só te explicar pra você não ficar de fora dessa, que nessa sexta-feira, então dia 24, às 8 da manhã, né? Então a gente vai abrir ali essa promoção insana só por 24 horas na sexta-feira, onde você vai poder ter acesso ao Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde eu dou aulas, você tem acesso a cursos de vários outros grandes mestres. Você vai ter acesso ao Chessflix
e vários outros cursos, basicamente todos os cursos já produzidos pelos mestres e grandes mestres da Chessflix vão estar disponíveis nesse combo insano de Black Friday, onde você vai ter acesso a todos esses cursos que você tá vendo eu passar aqui, além de planos de estudos, comunidade, aulas ao vivo. Então todos os cursos já produzidos pela Chessflix vão estar nesse combo com 82% de desconto, né? Então, para você aproveitar isso, só você clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo, entrar para o grupo VIP do WhatsApp e aguardar até sexta-feira às 8 da manhã, beleza? Bom, então não fica de fora dessa, nunca mais vai ter nenhuma promoção como essa da Chessflix, então já aproveita para começar com tudo aí os treinamentos e vamos voltar aqui para o nosso sistema London na posição crítica de dama B6, que eu quero mostrar aqui para você quais são as opções das brancas depois desse lance, né? Inclusive, lá dentro do Chessflix tem um curso que eu fiz completo sobre como enfrentar o sistema London. Aqui você vai ter uma introdução, mas lá você pode aprofundar ainda mais. Então, depois do lance dama B6, como defender esse peão de B2? Por exemplo, o lance B3 seria uma opção para você já defender esse peão imediatamente, só que esse lance que parece tão natural, ele cria debilidades na ala da dama, então as casas pretas na ala da dama, elas ficam bem vulneráveis. Como assim as casas pretas? Essas casas, a casa C3 e a casa A3, essas casas agora não podem mais ser defendidas por peões. E o bispo ele também não defende essas casas. Então o que pode acontecer? Esse peão de C3 pode ficar fraco e ainda pode, de repente, um bispo das pretas invadir essas casas. Por exemplo, vou te mostrar aqui um exemplo prático disso. Depois de C toma D4, digamos que jogue C toma D4, as pretas podem seguir desenvolvendo, por exemplo, com o bispo F5, a casa bem natural do bispo, você vai querer tirar o bispo para fora para depois jogar com E6. Então, cavalo de BD2, E6, e agora você já está ameaçando jogar, por exemplo, um bispo A3. Então, isso que eu estava falando, essas casas, elas ficam muito vulneráveis. Depois de um lance como o bispo E2, você já pode jogar com o bispo A3, podendo, inclusive, jogar com o bispo B2, já ganhando uma qualidade. Então, essas casas ficaram muito fracas e você consegue explorar elas rapidamente. Se, por exemplo, depois de C toma D4, as brancas fazem E toma D4, então você pode seguir o seu desenvolvimento, digamos, bispo F5, que é a casa do bispo, bispo D3, bispo por, dama por, E6, e agora o peão de C3, esse peão é um peão fraco, porque ele está numa coluna semi-aberta, onde as pretas já podem rapidamente organizar as peças para atacar esse peão, e ele está atrasado, quer dizer que ele não pode ser defendido por outros peões, né? Depois desse avanço do peão de B, o peão de C3 ele ficou muito fraco. Então você pode seguir desenvolvendo as suas peças e começar a criar debilidades ali na ala da dama. Por exemplo, cavalo A7 com a ideia de cavalo B5 já pode ser uma ideia para pressionar esses pontos fracos. Então, o lance B3, ele não é uma boa para o branco, porque cria muitas fraquezas. Vamos pensar, então, outras formas de defender esse peão de B2, né? O que sobra aqui para defender? Seria defender esse peão com a dama. Então, jogar, por exemplo, um dama B3, um dama C2, ou então um dama C1. Vamos começar aqui com o lance dama B3, que esse lance ele é muito jogado, tem várias partidas com dama B3, e o branco, basicamente, ele quer trocar as damas, porque se o preto jogar dama por B3, A toma B3, agora a torre de A1, ela tá jogando e não tem problema ficar com esses peões dobrados, porque a torre ela fica muito ativa nessa posição. O preto não vai conseguir explorar esses peões dobrados. Então, não vale a pena trocar essas damas, mas vale a pena você jogar com lance C4. Esse é um lance muito importante de fazer, porque você quer que o branco tome a dama em B3, para você ficar com os peões dobrados. Porque, por exemplo, depois do lance dama toma B6, é possível jogar peão toma, abriu a coluna A, então a sua torre ela já está jogando, pressionando esse peão de A2, e ainda é possível fazer o plano de B5 e B4, com a ideia de criar mais debilidades, né? Você vai criar fraquezas ali na ala da dama. Por exemplo, roque, E6, e agora você pode buscar o lance B4. Então você quer fazer esse lance porque depois de tomar, bispo toma, você já se livrou dos peões dobrados,
né? E o peão de A ele continua sendo um problema na posição, né? Então esse plano é um plano muito ativo para você já assumir a iniciativa na ala da dama. Bom, agora e se o branco ele não tomar essa dama em B6? Se o branco jogar, por exemplo, dama C2? Aqui é um momento que eu quero que você preste bastante atenção, porque tem um tema tático que você já pode explorar, e isso acontece em muitas partidas. Depois do lance dama C2, a dama ela ficou escrava na defesa do peão de B2. Então as pretas podem fazer aqui o lance bispo F5. Qual que é a ideia desse lance, esse sacrifício de peça? É desviar a dama do defesa de B2. Porque, por exemplo, se joga agora dama por F5, você vê que a barrinha ela já dispara, porque o preto ele vai jogar dama tomar B2 e ganhar a torre de A1, assim, ganhando muito material e, consequentemente, ganhando a partida. Então, por exemplo, depois de bispo F5, as brancas teriam que jogar um lance como dama C1 para continuar defendendo o peão de B2. Percebe que o preto ele já tomou a iniciativa, é o preto que tá com as ações aqui na partida, o preto que tá atacando, e você pode continuar aumentando essa iniciativa, fazendo, por exemplo, o lance cavalo H5, tentando buscar aqui o bispo de casas pretas, quer ganhar o par de bispos, por exemplo, bispo G5 para não ceder o par de bispos, F6, bispo H4, G5, bispo G3, e agora você já consegue ganhar o par de bispos, né? Porque a tendência é que essa posição ela comece a abrir e os seus bispos vão jogar bastante. Por exemplo, E5, esse seria um lance muito forte na posição. Peão toma, cavalo por G3, H por G3 e agora F por E5. Dessa forma, o preto ele consegue conquistar o centro de peões, o par de bispos e uma clara vantagem no desenvolvimento. Por exemplo, cavalo por G5, aceitando aqui o peão, torre G8, cavalo F3, roque grande, e essa posição o preto já tem uma vantagem grande já, né? Então tem mais que compensação pelo peão sacrificado, que o preto ele já desenvolveu todas as peças, tem o par de bispos e tem grandes perspectivas de ataque, especialmente se começar a abrir essa posição. Por exemplo, as pretas podem pensar em jogar com rei B8, bispo C5 e D4 para já estourar o centro, abrir toda a posição, ou até mesmo pensar em algumas posições jogar com E4, com a ideia de passar o cavalo para E5 e D3. Bom, é uma posição que é bem fácil já de jogar de pretas e percebe que fugiu completamente daquele tipo de posição padrão ali do sistema London, aquelas posições mais chatas, as posições lentas, onde o branco fica ali sem nenhum problema, né? Então aqui você já tá criando vários problemas para ele resolver. Aqui, inclusive, se você quiser jogar de uma forma mais tranquila, pode jogar com E6 também, bispo E7 roque, simplesmente terminando o desenvolvimento e podendo voltar a dama para D8 para jogar com B5 e B4, né? Assim, começando a desenvolver a iniciativa na ala da dama. Um lance que pode acontecer aqui muitas vezes é H6 também, para preservar o seu bispo, ter sempre a casa H7, caso esse bispo ele seja atacado. Bom, voltando aqui então, depois de dama B6, nós vimos já o lance B3, o lance dama B3 e agora falta ver dois lances que são os lances dama C1 e também o lance dama C2. Começando aqui por dama C2, o lance bispo F5 ele já não funciona bem nessa posição, porque as brancas podem fazer D toma C5 intermediário. E agora quando eu tomar em C2, toma em B6 e essa posição já não tá legal para as pretas. E, por exemplo, é claro que não vai tomar em F5, né? Se tomar em F5 vai ter o dama B2 de novo, né? Mas o grande problema é esse, que tem o D toma C5. Então o que você vai fazer? Você pode preparar esse bispo F5 fazendo G6. Por exemplo, cavalo de BD2, bispo F5, ganhando tempo em cima da dama, dama C1. E agora essa dama ela não fica nada bem colocada aqui em C1, porque você pode trazer uma torre para C8 e começa a ter ali temas táticos com esse raio-x da torre na dama. Por exemplo, bispo G7, H3, torre C8, bispo E2, roque, roque, torre de FD8. E com isso o preto ele completou o desenvolvimento. Essa torre aqui em C8 ela já está incomodando bastante a dama. Começa a ter os temas de tomar em D4 e cavalo B4, por exemplo, aproveitando essa cravada. E a verdade é que não é claro como que as brancas vão jogar nessa posição, porque a dama está passiva e escrava na defesa de B2. Não consegue desenvolver a torre,
não tem nada ativo para fazer na posição. Então é uma posição muito confortável de jogar de pretas. Bom, e a outra alternativa, a última alternativa é o lance dama C1, assim, defendendo o peão de B2. Mas da mesma forma, a dama ela fica mal colocada ali em C1, a dama vai ficar muito passiva, né? Então a dama é uma peça muito poderosa para ficar tão passiva numa posição como essa, que a dama não faz nada ali em C1. Então você pode já jogar com C toma D4. Claro que se ele tomar de C, você vai jogar com bispo F5 e torre C8 para já criar temas táticos em cima dessa dama de C1. E se toma com peão de E, novamente bispo F5, completar o desenvolvimento, trazendo a torre para C8 e criando temas táticos em cima da dama. E novamente a gente chega numa posição que está muito confortável de jogar de pretas. Semelhante à posição anterior, a dama está muito mal colocada ali em C1. Essa dama ela está muito passiva, né? Então, essa aqui é a minha sugestão para você enfrentar esse sistema London, essa ideia de jogar o dama B6 rápido. Aqui a gente examinou aqui todas as possibilidades das brancas depois do dama B6, e a verdade é que não é nada fácil jogar de brancas essa posição. Me diz aí nos comentários o que você achou, né? Se você gostou dessa ideia, se de repente você já conseguiu aplicar até nas suas partidas, conta aqui também para eu saber, mas é uma ideia que tem bastante veneno e com certeza vai criar problemas aí para os seus adversários que jogam o sistema London, beleza? Bom, então vamos chegando ao final desse vídeo. Só antes de encerrar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora, porque eu quero liberar mais vídeos como esse aqui nos próximos dias, beleza? Bom, então vamos encerrando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo do canal.